Onde você está, você pode, por gentileza, curvar sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença aqui. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue aqui conosco, Pai. Nós declaramos que cremos na Tua palavra, que cremos no poder da Tua palavra. Nós te agradecemos porque cremos que a Tua palavra é a verdade. E te agradecemos por termos acesso a essa palavra em nossa nação, Pai. Com tantas pessoas, Senhor, sem poderem ter acesso a essa palavra, tantas nações onde os teus servos são perseguidos, Senhor, nós temos livre acesso à tua palavra. E nós te agradecemos por isso. Senhor, nós cremos que tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, exaltado sobre todas as nações, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele cujo tudo pode passar, mas a tua palavra permanece a mesma, aquele que um dia veio como um cordeiro, mas que voltará rugindo como um leão, aquele que hoje é nosso advogado, mas que voltará como juiz. Senhor, nós pedimos nessa hora a presença do Teu Espírito Santo de forma ainda mais intensa. Queremos que o Teu Espírito não é somente uma força, mas é alguém. Alguém que dia após dia insiste em nós, alguém que não desiste de nós, alguém que nos convence dos nossos pecados e nos ajuda a chegar ao arrependimento. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Nós desejamos ser cheios da Tua presença. Senhor, entregamos tudo a Ti. Não fale conosco aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que bênção estar aqui. Eu sou a Maria. Meu marido está ali, Daniel. Nós temos um filho de 7 anos. E hoje mesmo eu estava conversando com a pastora. E falei com ela, né? Falei, pastora, é interessante como algumas pessoas acreditam que existe o Espírito Santo e existe o Espírito Santinho. E não, o Espírito Santo é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está em um sábio idoso é o Espírito que está em uma criança. Então, quando nós estamos em um ambiente como esse, onde nós vemos crianças ministrando, é o momento onde nós podemos testar verdadeiramente a nossa espiritualidade. Porque muitas vezes nós estamos acostumados com uma unção fabricada, uma falsa unção, que vem de uma boa oratória, que vem de uma boa retórica, que vem de uma boa técnica. Mas quando você vê crianças adorando, a gente está falando de uma unção sem trapaças. A gente está falando de uma presença simples. E às vezes algumas pessoas ficam de fora quando tem criança adorando, falam assim, ai que bonitinho, né? Não, é o mesmo Espírito que opera quando você está vendo um culto e são adultos ministrando. Mas às vezes você não está acostumado com a presença do Espírito Santo e você nem consegue reconhecer quando ele está operando aqui no meio de crianças. Porque de repente você se acostumou com um ambiente emocional, com um ambiente só de obras, mas sem o Espírito Santo. Nós estamos aqui debaixo de um tema, né? Viva, faça, aconteça. E nós sabemos que nós fomos criados por um propósito, para um propósito. Sabemos que, ainda que não sejamos salvos pelas obras, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Não temos como amar o próximo sem servir ao próximo. A partir do momento que você ama o próximo, isso vai desencadear em você algum tipo de procedimento. A Bíblia fala que quando o Senhor está conversando ali com os teus discípulos, se inicia uma parábola, uma ilustração em que é dito assim, olha, vocês negaram a mim, vocês me negaram o que vestir, vocês me negaram o que comer, vocês me negaram uma série de coisas. Eles falam, quando nós negamos isso ao Senhor? E ele diz, quando vocês negaram a um desses pequeninos.
Então, todas as vezes em que nós fazemos para o próximo, nós estamos fazendo para Deus, seja o bem ou seja o mal. Então, o fazer é importante. Acontecer é importante. Mas o zelo que nós precisamos ter é em não cairmos em um ativismo religioso. No fazer só por fazer. No fazer sem o Espírito Santo. A Bíblia vai falar sobre inúmeras histórias em que homens que já foram possuídos ali pelo Espírito Santo de Deus, e eu digo possuídos porque lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus não habitava dentro de todas as pessoas que criam. O Espírito Santo no Antigo Testamento estava sobre pessoas específicas, para propósitos específicos, por tempos específicos. Então nós vamos ver que quando alguém se tornava rei, por exemplo, o Espírito Santo passava a estar sobre essa pessoa para que ela fosse capacitada a cumprir aquela função. E nós vamos ver, por exemplo, Saul, nós vamos ver Sansão, vamos ver pessoas que, segundo a Bíblia, foram possuídas ali pelo Espírito Santo, no sentido de estarem com o Espírito Santo sobre a vida delas, mas que em um certo momento elas não perceberam que o Espírito Santo já não era com elas. A Bíblia diz que Sansão, em um certo dia, quis levantar para guerrear com os filisteus. Mas acontece que ali ele já tinha se apaixonado por uma filisteia. E a Bíblia tinha dito que o maior propósito da vida dele era guerrear contra os filisteus. E no lugar dele guerrear contra os filisteus, ele se apaixona por uma filisteia. E o que vai acontecer? A Bíblia diz que ele se levanta para guerrear com os filisteus, mas segundo as Escrituras, ele não percebeu que o Espírito já não era com ele. E muitas vezes, nós não estamos percebendo, como igreja de Jesus, que estamos entrando em um certo nível de obras e operações sem nos questionarmos ou examinarmos se o Espírito de Deus ainda é conosco naquilo. E aqui, antes de irmos para o texto, eu acredito que é importante nós termos um certo zelo com a verdadeira unção e com a falsa unção, com movimentos fabricados. Existe uma diferença entre aquilo que vem do Senhor e entre aquilo que nós fabricamos para fingir que vem do Senhor. E nós podemos perceber isso de inúmeras formas. E uma delas, e eu acredito que de repente esse poderia até ser o título da mensagem, é que a unção faz por você. A unção faz por você. 1 hora de oração pode poupar 10 horas de um trabalho mal feito. 1 hora de oração pode fazer com que aquilo que você levaria 10 horas para fazer, leve 10 minutos. Porque a unção é a capacitação. E a unção, no Novo Testamento, de forma muito clara, é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E o problema é que muitas vezes nós queremos ter o movimento gerado pela unção, mas não queremos o relacionamento com o Espírito Santo. E aí o que você faz quando você quer o mover, quando você quer a capacitação, mas você não quer o relacionamento com o Espírito Santo? Você começa a fabricar falsos movimentos. Você começa a gritar mais do que orar, você começa a orar mais em público do que orar no privado, você começa a fazer um esforço para fazer movimentos que não são sustentados verdadeiramente em oração. E aqui a questão não é fazer ou não fazer, a questão é como fazer, por que fazer e para quem fazer. O problema não é o fazer não é ruim. Deus não nos criou e não nos colocou nessa terra somente para nós estarmos contemplando. A questão é qual é a sua motivação para fazer, qual é a sua forma de fazer e para quem você está fazendo e com quem você está fazendo. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25.
E lá nós encontraremos a parábola das 10 virgens. Enquanto você procura, eu vou beber uma água para te dar tempo. E está escrito assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quando nós estamos falando aqui de óleo, é importante nós nos lembrarmos que na Bíblia, o óleo representa a unção, que representa a presença do Espírito Santo. Algo interessante sobre a unção é que não há nada que você possa fazer ativamente para ter unção. A unção não é sobre o quanto você faz, a unção é sobre o quanto você resiste que Deus faça em você. O dom vai te trazer mérito, o dom vai te trazer glamour, porque o dom é sobre o quanto você faz, o dom é sobre os seus talentos. Mas a unção te humilha. A unção pode fazer as pessoas até duvidarem do que você tem com Deus. Porque a unção não vai trazer nenhum tipo de glória para você. Porque ela não é sobre o quanto você faz, mas sobre o quanto você resiste. E como nós podemos ilustrar isso? Como o azeite na Bíblia, que vem representar esse óleo, essa unção, a presença do Espírito Santo é feito? Uma azeitona é espremida. Espremida. E tudo que uma azeitona pode fazer para virar azeite é resistir à pressão. E se submeter à pressão. Então, quando você ora e fala: Espírito Santo, eu quero mais da tua presença. Espírito Santo, eu quero mais da tua unção. Eu quero mais de ti. O que acontece é que ele fala: então aguenta, porque eu vou começar a exercer pressão. A pressão extrai o nosso melhor. Só que o nosso melhor para Deus não necessariamente é o nosso melhor para o mundo. Para Deus, o seu melhor é a sua versão mais humilhada diante dele. Para Deus, o seu melhor é quando você reconhece que você não é bom o suficiente. Para Deus, o seu melhor é quando você sabe que você não está apto se não for por meio do Espírito Santo de Deus. E aí algumas pessoas oram e falam: meu Deus, eu oro e eu não sei por que Deus me permite passar por esse tipo de coisa. Entenda uma coisa: quando você pede unção, Deus te dá pressão. Você pede unção, Deus te dá pressão. Você pede unção, Deus te dá pressão. Seus talentos, suas habilidades, os seus dons podem impressionar o mundo. Seus talentos podem comprar conexões. Seus talentos podem impressionar pessoas. Seus talentos e habilidades podem te dar seguidores. Mas seus talentos por si só não podem te dar unção.
E nós podemos ver muitas pessoas talentosas, porque a Bíblia diz que o dom de Deus é irrevogável, ou seja, tanto pessoas da igreja quanto pessoas que estão no mundo receberam o dom de Deus. Dom não é mérito. Qualquer um nasce com dom. Mas só quem tem relacionamento com Deus e se submete às pressões do Espírito Santo, para que você se torne cada vez mais uma nova criatura agradável a Deus, é que podem ter unção, azeite. Então entenda que você pode comprar seguidores, você pode comprar a simpatia das pessoas, você pode comprar posições, mas você não pode comprar unção. Você pode até tentar fingir que tem, mas quem tem sabe que não é unção. É atuação. E eu creio que Deus tem algo, nesses próximos 3 anos, principalmente no Brasil, em que nós veremos muitas pessoas que estão vivendo na encenação, saindo de cena. E muitas pessoas escondidas até agora, que Ele está chamando para se moverem na unção. E eu creio que Ele quer usar você como uma dessas pessoas. A encenação é exaustiva. A encenação faz com que você tenha um burnout. A encenação faz com que você tenha que abrir mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque a encenação é a sua tentativa de forçar e mascarar algo que não está acontecendo. Agora a unção, ainda que haja pressão, ainda que haja dor, ainda que haja renúncia, te coloca em um ambiente de paz. A unção é aquele cenário onde você não vai ficar exausto porque você não está fazendo força para fingir algo que não acontece. A unção é aquele ambiente onde você faz a sua parte, mas Deus é quem faz a dele, e não você finge que Ele está fazendo. Quando você tem unção, Deus faz por você. Quando você tem unção, quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, há momentos que tudo que você precisa fazer é falar, eu não dou conta. Eu me lembro que, quando nós estávamos morando ainda na Espanha, eu estava num propósito específico com Deus. E nesse tempo de propósito, eu me lembro que eu fui visitada por Deus de uma maneira que eu sentia como se meu corpo estivesse doente, mas eu não estava. Era como se meu corpo estivesse febril, mas eu não ficava mal. E eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia conversar direito com as pessoas. É como se a voz das pessoas estivesse distante. E tudo que eu ia fazer, eu começava a adorar, eu começava a sentir a presença de Deus de uma maneira tão intensa que eu não conseguia viver o dia normalmente. E eu fiquei assim por cerca de 3 dias. E eu me lembro que no último dia, o Senhor falou comigo. Enquanto eu orava em línguas, de forma pontual, específica, eu comecei a entender o Senhor falando algumas coisas comigo. Ele falava coisas que Ele faria na minha vida e que era tempo de eu começar, de eu voltar para o Brasil e coisas que Ele ia fazer. E eu me lembro que eu só conseguia falar, Senhor, eu estou cansada. Só do Senhor falar eu já sei, eu não tenho como dar conta. Porque quando Deus fala que vai nos usar em alguma coisa, a primeira coisa que nós fazemos é ver se cabe no nosso orçamento ou não. Você já pensa na rotina da criança da escola, da comida, do que você tem que fazer, de como você vai dormir, de como você vai levantar. E eu me lembro que o Senhor falou exatamente assim comigo. Não reclame de não dar conta. Eu sou o Deus que hoje aumenta as suas pernas e você vai andar mais com menos esforço. Diante do Deus que eu sirvo com muito temor. Eu tenho muito temor em falar, Deus falou comigo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas daquele dia em diante, Deus começou a me dar uma velocidade nas coisas, a ponto do meu marido falar assim, que rapidez é essa que você arruma a casa? Eu fazia o almoço, ele já está pronta?
Porque quando Deus te capacita a ser uma coisa, Ele te capacita a ser essa coisa em todas as áreas da tua vida. E eu comecei a ver em situações ordinárias da minha vida, realmente uma capacitação de Deus, uma velocidade de Deus que me capacitava a fazer mais coisas em menos tempo e com menos cansaço. Então, quando Deus diz que quer te usar para fazer alguma coisa, você não precisa pensar se você vai dar conta. Você precisa pedir para que o Espírito Santo de Deus te capacite e esteja junto com você. Porque se Ele estiver com você, você tem tudo. Mas por menor que pareça a sua rotina, por menor que pareçam os seus compromissos, se o Espírito Santo de Deus não estiver com você, você não tem nada. Os seus dias vão ser sem propósito. Você vai viver debaixo de exaustão. E o que nós vamos ver que acontece aqui nessa parábola é algo que tem a ver com essa presença do Espírito Santo. É algo que tem a ver com ter óleo ou não ter óleo. Então, quando nós falarmos aqui sobre ter óleo ou não ter óleo, nós estaremos falando sobre ter a presença do Espírito Santo ou não ter a presença do Espírito Santo. A parábola vai nos trazer 2 exemplos. As virgens prudentes e as virgens imprudentes. O interessante é que todas eram virgens. Isso é um primeiro ponto interessante. Porque muitas vezes nós acreditamos que a moralidade vai nos bastar. Que fazer o certo, aquilo que socialmente é correto, aquilo que até diante de Deus mesmo é agradável, porque a moralidade é algo agradável a Deus, é suficiente. E não. Há pessoas que usam a moralidade, há pessoas que usam as boas obras como uma tentativa de evitarem um relacionamento com Deus. Eu preciso fazer boas obras, para quê? Porque fazendo boas obras, aí Deus vai me aceitar. Eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu vou fazer boas obras, e isso já vai me bastar. E não. As boas obras precisam ser uma consequência do seu relacionamento com Deus. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, Ele vai mudar as suas obras. Porque a salvação que tem poder para te tirar do inferno, tem poder para mudar suas obras. Se você diz que foi salvo e a salvação não mudou suas obras, repense na tua salvação. Porque a salvação que tem poder para te tirar do inferno, tem poder para mudar suas obras. Então nós vemos que nesse cenário, existiam virgens, ou seja, pessoas que estavam fazendo algo certo, que era se guardar, mas elas são chamadas de imprudentes. Então nós já vemos aí que a boa obra por si só não é suficiente quando nós falamos de relacionamento com Deus. Essa parábola vai dizer que elas estavam em um mesmo ambiente. E quando elas estão nesse mesmo ambiente, parte delas levam a lamparina, e elas vão levar também óleo nas vasilhas. E outra parte não vai levar óleo nas vasilhas, somente a lamparina. E vai chegar em um momento onde elas adormecem. E quando dá meia-noite, meia-noite marca uma virada de tempo. Quando dá meia-noite, elas ouvem um grito falando, o noivo vem aí. Esse noivo representa Jesus Cristo em sua segunda vinda. Representa Jesus voltando para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então elas ouvem, o noivo vem aí. E a Bíblia vai dizer que quando elas ouvem, elas veem que está em cima da hora. Elas tentam, diante daquela demanda, diante daquela necessidade, arrumar azeite, arrumar óleo. E aquelas que são prudentes, as virgens prudentes, vão falar o seguinte, olha, saiam e vão comprar o azeite de vocês. Por quê? Porque se a gente ficar emprestando azeite para vocês, pode ser que não tenha nem para a gente e nem para vocês. E então elas vão em busca de azeite.
E a Bíblia vai dizer que enquanto elas estão indo tentar comprar azeite em cima da hora, o noivo vem. As prudentes entram para a festa, que representa o tempo em que o Senhor Jesus já terá buscado a sua igreja e nós estaremos vivendo com Ele. E as outras, as imprudentes, ficam do lado de fora. E elas começam a bater na porta. E a Bíblia diz que o noivo vai falar: em verdade vos digo que eu não vos conheço. O interessante é que todas eram virgens. Estavam no mesmo ambiente. Nós estamos aqui reunidos no mesmo ambiente. E ainda que o meu desejo fosse que todas as instituições realmente fossem parte da Igreja de Cristo, em todas as instituições, infelizmente, nós veremos pessoas que quando Jesus voltar, Ele dirá: eu não vos conheço. Porque a Bíblia diz que o joio e o trigo crescerão juntos. O joio, segundo os agricultores, é um falso trigo. O trigo representa o que é verdadeiro. O trigo representa até a presença de Deus. Mas o joio, segundo os agricultores, é um falso trigo. E ele imita tanto o trigo, que a Bíblia vai dizer que não é nosso papel tentar discernir, arrancar o joio. Por quê? Porque tentando arrancar o joio, a gente pode acabar arrancando o trigo. Ou seja, tentando tirar os falsos do nosso meio, a gente pode acabar arrancando algum verdadeiro. E diz então que no tempo apropriado, os anjos do Senhor receberão ordens e eles mesmos irão separar o joio do trigo. E o joio, o falso trigo, aquele que finge que é, aquele que parece que é, vai ser lançado no inferno. Joio e trigo crescendo juntos. Crente e falso crente crescendo no mesmo ambiente. Crente e falso crente dentro da mesma congregação. Só que essa parábola então vai nos mostrar que apenas fazer boas obras não é suficiente e que somente estar em um ambiente não é o suficiente. Todas eram virgens, todas estavam em um mesmo lugar onde aparentemente se esperava o noivo. Mas sabe qual é a diferença entre alguém que só está no ambiente onde se espera o noivo e entre alguém que realmente está esperando o noivo? É que quem realmente está esperando o noivo leva óleo, leva azeite na vasilha. Eu vejo que muitas pessoas estão querendo a unção, a presença do Espírito, só quando em cima da hora elas percebem que elas vão precisar daquilo. É quando você é convidada para fazer algo na obra de Deus, quando você é convidado para fazer alguma coisa e você fala: eita meu Deus, eu tenho 10 anos que eu não jejuo, vou fazer um jejum aqui hoje que eu vou precisar. É a tentativa de comprar o azeite, de comprar o óleo em cima da hora. É a pessoa que não ora, mas aí quando ela tem que fazer algo para Deus, ela fala: hoje eu vou orar. E aquelas imprudentes estavam fazendo exatamente isso. Elas estavam em um ambiente onde as pessoas estavam esperando a volta de Jesus. Que o noivo fosse buscá-las. Mas elas não estavam ali verdadeiramente por isso. Por quê? Porque elas não estavam prontas. Porque o que representa a lamparina? A Bíblia vai dizer que elas carregavam lamparinas. A lamparina vai representar o propósito de todo cristão, que é ser luz no mundo. Só que nós vemos que as prudentes levaram o óleo, levaram o azeite. Você não teria como manter uma lamparina acesa sem azeite. E as imprudentes não levaram azeite, não levaram óleo. E o que eu quero dizer para você, de repente você tenha se convertido, de repente você tenha tido uma experiência. Mas se você não tem azeite, você não vai conseguir manter a lamparina acesa. E quando chegar a meia-noite, quando Jesus voltar, você vai tentar em cima da hora
comprar algo que você nunca desenvolveu com Deus. E eu vejo hoje muitas pessoas, e eu vivo nesse meio de mulheres que ministram, e eu vou falar algo que dói o meu coração. E Deus sabe o temor que eu tenho disso, mas eu vejo mulheres querendo roubar azeite das outras. Eu vejo mulheres querendo viver de azeite emprestado das outras. Eu vejo mulheres que não têm vida com Deus para ter palavra, e elas ficam roubando a palavra da irmã. Por quê? Porque quando a irmã pregou, teve algum mover, só que o mover não foi pela irmã, foi pelo Espírito Santo de Deus que habita na vida daquela irmã. Então você pode tentar comprar em cima da hora o azeite, fabricar um falso movimento, mas você não tem como comprar relacionamento com Deus. Você não tem como comprar unção. As pessoas podem acreditar na encenação de um falso mover, mas Deus sabe que o que está vindo da sua vida é um fogo estranho se você não tem o Espírito de Deus. E de que adianta você impressionar o mundo? De que adianta você ganhar seguidor? Se quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você sabe que o Espírito do Senhor já não é com você. Eu vejo pessoas hoje querendo comprar simplesmente o mover. Sabe, eu tenho visto pregadores que com a graça de Deus têm ministrado a presença do Espírito Santo, mas o problema é que quando eles vão ministrar o Espírito Santo, eles ministram só um mover, eles não falam quem Ele é. Eles não falam o que Ele sente. Eles não falam o que o agrada ou o que Ele desaprova. E as pessoas vivem achando que a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus só servem para te servir. Que o Espírito Santo de Deus é só um mover que vai fazer você ficar arrepiado, que vai fazer você cair no chão, que vai fazer você orar em novas línguas, que vai fazer você fazer. Mas o Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo não é somente uma força, Ele é alguém. Alguém que deseja se relacionar conosco. Eu não estou falando contra o mover. Eu não estou falando contra os sinais, contra os milagres. Eu não estou falando contra o cair no Espírito, não. Mas eu estou te dizendo que se você cai no Espírito e levanta igual, você caiu endemoniado. Porque não tem como você cair no Espírito, ser realmente visitado pelo Espírito Santo, se tornar a habitação dele e permanecer do mesmo jeito. Eu estou querendo te dizer que o mover do Espírito é uma bênção. Mas se você for somente experimentar um mover, é melhor não experimentar o mover e experimentar somente a mudança do fruto. Eu amo o mover, eu creio no mover. E cada um, o corpo de cada um reage de uma maneira diante da presença de Deus. Mas o problema é quando você simplesmente reduz o Espírito Santo a um mover. Ele não é só isso. O Espírito Santo tem muito mais para você e com você do que uma experiência, do que um arrepio. O Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia, se entristece. E eu mesma, diariamente, entristeço o Espírito Santo de tantas formas. E tem horas que eu canso de mim mesma, porque eu falo, Espírito Santo, de novo. Só que o Espírito Santo é tão fiel e Ele é um amigo tão generoso que dia após dia Ele insiste em mim. E acredite, nem todos os dias eu estou caindo no mover do Espírito Santo, mas todos os dias eu me sinto amada pelo Espírito Santo. Porque eu sei que eu não o mereço. Mas a Bíblia vai dizer que a todos aqueles que creem, não mais como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus estava sobre pessoas específicas, por tempos específicos, para propósitos específicos. Mas quando Jesus vem ao mundo, Ele ascende aos céus, Ele volta para o Pai, e Ele diz, mas eu deixarei com vocês um outro Consolador. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é deixado sobre todos aqueles que creem em Jesus, como o penhor da nossa salvação. Eu não sei se você sabe o que é penhor. O penhor é quando eu, por exemplo, vou até um lugar
e eu consumo algo, eu quero algo, que quando eu chego ali na hora eu vejo que eu não tenho a capacidade de pagar aquilo, eu esqueci aquilo ali. Minha carteira, esqueci meu dinheiro, não tenho como pagar. Então o penhor é quando você dá algo como garantia de que você vai voltar para entregar aquilo que você disse que ia entregar. Quando o Senhor Jesus volta para o Pai, Ele deixa o Espírito Santo como um penhor. O que Ele está querendo dizer com isso? Eu vou, mas eu deixo Ele aqui para vocês saberem que eu volto. O Espírito Santo é a garantia da sua salvação. Por quê? Porque Ele foi deixado com você. E Ele vai te convencendo dia após dia daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ele vai te santificando, Ele vai te convencendo. E você pode estar na igreja, você pode estar rodeado de gente moral, de gente que faz coisa boa. Mas, se você não tem relacionamento com o Espírito Santo, você vai ser como as virgens imprudentes, que quando Jesus voltar, você vai tentar em cima da hora, fazer aquilo que você sabia que já tinha que ter feito há muito tempo, mas já vai ser tarde. A Bíblia diz que chegará aquele dia, o dia em que Jesus voltar. Gente, eu choro, eu me babo. Eu não sei porque que eu ainda passo maquiagem, tá? Mas a Bíblia diz que chegará aquele dia, onde Jesus irá voltar. E quando Ele voltar, muitos falarão, Senhor, Senhor, não nós falamos em Teu nome, profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, curamos em Teu nome. E Ele dirá, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Isso faz com que muitas pessoas entrem em crise. Porque quando elas leem isso, elas querem pensar no julgamento do outro. Ah, como é que eu vou saber então? Quem está operando milagres mesmo e tem vida com Deus ou quem não tem? Se você entra em crise porque você não entendeu que o protagonista dessa passagem somos eu e você. Você tem que usar essa passagem para você ter o temor de que você pode estar fazendo boas obras pela graça de Deus, porque entenda uma coisa, muitas vezes Deus vai te usar para salvar o outro, não porque você está agradando o coração dele, mas por amor ao outro. E há pessoas que são tão utilitaristas que pensam que se Deus usa alguém é porque essa pessoa agrada o coração de Deus, porque essa pessoa anda com o Espírito Santo de Deus, e nem sempre. Não cabe a nós bater o martelo quanto a isso. Mas eu sei que eu posso ser usada por Deus, porque Deus tem compaixão e deseja salvar o outro, e não porque eu mereço, ou porque eu agrado o coração de Deus. E isso tem que gerar em nós temor todos os dias. Quando você entende isso, dificilmente as suas boas obras vão te deslumbrar. Porque você vai saber que Deus pode te usar de forma extraordinária, sem que você mereça. E eu particularmente acredito que é sempre assim. Eu nunca fui usada por Deus e achei que era porque eu merecia. Eu sei que eu não mereço. Eu tenho isso de uma forma tão clara, que pode ser até um pouco pessimista. Então eu oro para que quando chegar esse dia, nós sejamos aqueles que Ele fala, eu te conheço. Você entende que fazer para Deus é diferente de fazer com Deus? Porque aquelas mulheres, aqueles homens disseram, Senhor, Senhor, é o que eles dirão. Não profetizamos no Teu nome, expulsamos demônios e fizemos, e fizemos, e fizemos, e fizemos. Eu imagino o Senhor falando assim, vocês fizeram, mas vocês não viveram comigo, eu não conheço vocês. Nós acreditamos muitas vezes que Jesus é interesseiro como nós somos. Porque nós muitas vezes nos acostumamos e estamos satisfeitos se alguém só nos servir, para a gente está ótimo. A gente muitas vezes não quer se relacionar. Se a pessoa nos der aquilo que a gente quer, nos servir, está ótimo. Só que Deus não é interesseiro como nós somos. Você pode servir a Ele, você pode dar a Ele aquilo que Ele quer, mas Ele não quer só isso.
Ele quer se relacionar com você. E eu imagino que quando Jesus voltar, Ele vai olhar para nós. E Ele vai buscar saber se nós somos de fato de sua família. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos ao Senhor, nós passamos a ser uma nova criatura. Nós passamos a fazer parte de uma nova família. O que isso significa? Isso significa que ainda que nós tenhamos mãe, ainda que nós tenhamos pai, não é mais isso que determina a nossa origem. Nós não vivemos mais de acordo com aquela herança deste mundo terrena que nós receberemos. Nós passamos a viver como co-herdeiros de Cristo. Você pode não ter tido uma mãe presente, um pai presente, você pode não ter nada nessa terra deixado para você. Mas quando você entra para a família de Deus, você passa a viver não só do amor do teu pai, do amor da tua mãe dessa terra, mas você passa a viver como co-herdeiro de Cristo. Tudo aquilo que Ele tem é para você ter junto com Ele. Ele vai dividir com você o pai dele. Ele vai dividir com você a graça dele. Ele vai dividir com você a misericórdia dele. Então há pessoas que me perguntam: Maria, por você lidar muito com libertação, você acredita em maldição hereditária? Acredito, a genética mostra isso. Mas eu não acredito que alguma maldição hereditária resista ao sangue de Jesus. Maldição tem. Mas você agora faz parte de uma nova família. Não há nenhuma maldição hereditária, adquirida. Não há que resista ao sangue de Jesus. Você precisa entender isso. A sua família de origem é importante. Mas a partir do momento que você se torna parte da família de Deus, o seu sangue passa agora a receber o sangue dele. Você não está mais debaixo somente de uma genética ou de um DNA dessa terra. Mas quando você passa a ser parte da família de Deus, o sangue dele passa a estar sobre você. Como Jesus verá se você faz parte da família dele? Vendo se o sangue dele está sobre a sua vida ou não. E você pode ter servido a ele, você pode ter feito boas obras. Mas se o sangue dele não está sobre a sua vida, você não faz parte dessa família. Quando Jesus diz: eu não conheço vocês, Ele não está falando que Ele não sabe quem essas pessoas são. Ele está falando: eu sei quem vocês são, mas a gente não tem intimidade. Eu não andei com vocês. Então, por fim, nós vamos ver que essas virgens, em cima da hora, tentarão entrar na presença. E eu já ouvi algumas pessoas falando: nossa, mas que Deus injusto, né? Porque como um Deus bom vai mandar pessoas para o inferno? Por que Deus não salva todo mundo? E há muitos pontos teológicos que nós poderíamos trabalhar aqui, é óbvio. Mas de forma bem simplista, que talvez soe até como ignorante para aqueles que são doutores, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus seria bom se Ele obrigasse pessoas que não querem passar nenhuma hora do dia com Ele a viverem a eternidade com Ele? Você acha que Deus seria justo se Ele obrigasse uma pessoa que nunca quis viver com Ele nessa terra a viver a eternidade com Ele? A Bíblia diz que até a criação revela a glória de Deus. E acredite, não é que as pessoas começam a pecar e vão para o inferno. Todos nós, segundo a Bíblia, nascemos debaixo de condenação. Nós nascemos lá em Adão, herdando a morte, herdando a maldição. Mas a Bíblia fala que nós temos agora um segundo Adão. E nesse Adão existe vida eterna. E nesse Adão existe cura. E nesse Adão está tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você está pendurado no primeiro Adão, ou você está pendurado no segundo Adão.
você hoje tem a escolha de deixar de estar pendurado no primeiro Adão e reconhecer que você precisa de um Salvador. A verdade é que algumas pessoas falam que o crente é arrogante, o crente é soberbo. Por quê? Porque eles acham que são melhores, e alguns realmente acham. Esses eu não considero crente. Porque eu acho que é necessária uma grande dose de humildade e de reconhecimento da sua miséria para você reconhecer que você precisa de um Salvador. Eu acho que se alguém se sente bom, se alguém se acha melhor do que os outros, é quem fala, eu não preciso de Salvador, eu salvo a mim mesmo. O cristão não se acha melhor do que ninguém. O cristão reconhece que é o pior dos pecadores. O cristão não é cristão porque é bom, o cristão é cristão porque ele sabe que é mau e precisa ser salvo por Jesus Cristo. E é por isso que nós esperamos a volta dele. E nós não esperamos a volta dele, simplesmente porque temos medo do inferno. Acredite, se você só vive com medo do inferno, é muito provável que você não tenha sido salvo. Porque para um cristão, inferno é qualquer lugar que Deus não esteja. Um cristão não vive com medo do inferno, um cristão vive com medo de viver um dia longe da presença de Deus. Nós não esperamos a volta de Jesus por moralismo. Nós não esperamos a volta de Jesus somente para não irmos para o inferno. Nós esperamos a volta de Jesus porque somos cheios da presença do Espírito Santo que nos ensina a amar a Deus. E por amarmos a Deus, nós queremos viver eternamente na sua presença. Nós ansiamos pelo dia em que aquilo que hoje nós não podemos ter completamente, aquilo que hoje nós só vemos como sombra, aquilo que hoje ainda é imperfeito, ser perfeito. Perfeito vem de concluído, terminado, finalizado. Quando Jesus voltar, tudo será perfeito. Na cruz, o Senhor disse, está consumado. E nós passamos a poder viver debaixo da graça e da misericórdia dEle. A graça é nós recebermos o favor que nós não merecemos. A misericórdia é nós não recebermos o castigo que nós merecemos. Mas a Bíblia diz que chegará o dia onde tudo será finalizado. E nós viveremos com o Senhor em um novo céu, em uma nova terra. Não pense que Jesus vai voltar e você vai ficar no céu sem fazer nada, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós viveremos com Ele em um novo céu, uma nova terra. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. E se hoje você não ama a presença de Deus, eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para dizer que você tem que parar de fazer tudo o que você está fazendo. Eu estou dizendo que você precisa parar e repensar no porquê você faz o que faz. Para quem você faz o que faz. Porque ainda que possa parecer cruel, alguém te falar que pessoas que fazem boas coisas podem não ser aprovadas no grande dia, é mais cruel ainda você viver escravo das boas obras, achando que isso vai garantir a tua vida com Deus, e chegar aquele dia onde Ele vai falar, eu não te conheço. Se você se sentir à vontade, você pode se colocar de pé agora no seu lugar. Você pode ajoelhar se você quiser. Fique bem à vontade, fique sentado, fique como você quiser. Eu apenas gostaria que nesse momento você desse liberdade para o Espírito Santo de Deus na sua vida. Que você convidasse nessa hora o Espírito Santo a te marcar nessa manhã de uma maneira especial. Que você pedisse a Ele, Espírito Santo, eu não quero ser como aquelas virgens imprudentes, eu não quero viver de unção da Tua presença emprestada. Eu não quero viver tendo que depender de outras pessoas para sentir a Tua presença.
Espírito Santo, revela a mim as minhas intenções, as minhas motivações. E eu creio que nessa manhã, o Espírito Santo separou um tempo contigo. Um tempo para que você saia só de um ativismo e seja alcançada por uma paz que excede todo o entendimento. Que você continue vivendo por um propósito, que você continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, mas que você faça com Ele. Que você não faça só para Deus, que você faça com Deus. E fazer com Deus é fazer com paz. Fazer com Deus é fazer com ordem. Faça um pedido pessoal ao Espírito Santo nessa hora. Fala: Espírito Santo, eu quero ser a tua habitação. Eu quero tudo de ti, eu quero sentir os teus sentimentos. Eu quero me alegrar quando o Senhor se alegra. Eu quero me entristecer quando o Senhor se entristece. Eu quero ter um só coração contigo, Espírito Santo. Eu desejo sentir a tua presença mais e mais. Não só o teu mover, mas o teu caráter, Espírito Santo. Eu quero te conhecer, eu quero te alegrar. Eu quero ser motivo da tua alegria. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós desejamos mais da tua presença. Mais, Senhor. Mais da tua presença. Espírito Santo, não só pelo mover, mas porque nós queremos ter uma vida agradável ao Senhor. Jesus, essa é a tua promessa para nós. A Bíblia diz que muitos haviam crido em Jesus, mas ainda não haviam sido batizados pelo Espírito. Mas o Senhor nos fez uma promessa, Jesus. O Senhor deixou o teu Espírito. Então nessa manhã, nós pedimos a porção que o Senhor nos deixou, o teu Espírito Santo. Se há alguém aqui nessa manhã que ainda não foi batizado pelo teu Espírito, Senhor, batiza essa manhã. Marca com a tua santa e doce presença. Nessa manhã, se você está aqui, você está sentindo, eu preciso dessa presença, eu preciso desse caráter sobre a minha vida do Espírito Santo, eu preciso de forma mais intensa dessa presença, eu quero ser batizado pelo Espírito de Deus, eu quero te chamar para vir até aqui à frente. Se você quer ser batizada, se você está sentindo o Espírito Santo te chamar para te trazer a um novo nível com Ele, vem até aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. O Espírito Santo já está ativando pessoas aqui. Ele está renovando pessoas aqui. Oh, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Renova, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança. Nesse momento eu peço que aqueles que intercedem aqui na igreja venham a impor as mãos nessa hora. Aqueles que são autorizados por essa casa, que venham nessa hora, porque a Bíblia diz que quando os apóstolos impunham as mãos, aquelas pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo. Então nessa hora, aqueles que são servos dessa igreja, legitimados a isso, imponham as mãos sobre essas pessoas e ministrem nada mais. Seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, eu oro. Aqui está a tua colheita. Aqui estão os jovens que o Senhor irá usar nessa nação. Aqui estão as vidas que estão dispostas a te servir, Senhor. Espírito Santo, elas são tuas. Marca-as em nome de Jesus. Nós temos uma promessa tua. O Senhor deixou o teu Espírito para aqueles que creem em ti. E aqui estão aqueles que querem ser cheios de ti. Seja cheio. Cheios, cheios, cheios.
mais. Abra a sua boca e comece a pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és a minha promessa. Espírito Santo, Tu és a minha porção. Eu quero ser cheia de Ti. Se há algo impedindo a Tua comunhão com o Espírito Santo nessa hora, comece a pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu Te peço, perdoa os pecados daqueles que estão arrependidos nessa manhã, em nome de Jesus. Mostra a eles tudo aquilo que tem os afastado da Tua presença. Se há algum pecado te assombrando, confessa, porque não há nada que pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Seja renovado pelo Espírito Santo. Agora Ele leva toda a culpa embora. Ele leva todo o peso do passado embora. E Ele começa a te renovar e a te encher. A te encher. A te encher. Não só de um arrepio, mas Ele está mudando nessa hora a sua perspectiva. Ele está mudando nessa hora a sua visão. Ele está te dando um propósito. Ele está te mostrando um caminho. Santo, Santo. Talvez nessa hora te falte palavras. Comece a repetir: Santo, 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 até que Ele comece a tomar os teus lábios. Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o nosso Rei, Senhor dos Senhores. Senhor, nada se compara a Ti. Tu és tudo que nós temos, Tu és tudo que nós somos. Não há rivais para Ti, não há principado, não há potestade, não há maldição que possa resistir à Tua presença, ao Teu sangue maravilhoso que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Então nessa hora, Senhor, nós Te adoramos e rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Espírito Santo, que nós possamos ter mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Continue pedindo a Ele, continue pedindo a Ele. Seja cheia, cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Será que a gente como igreja pode estar clamando ao Espírito Santo? Poder e Tua graça. Toda igreja, clame ao Senhor, que todos nós precisamos ser cheios desse Santo Espírito. Não apenas quem veio aqui, mas cada um de nós. Então abre a tua boca aí onde você está. E Tua graça. Se você precisa do Espírito Santo na tua vida, abre a tua boca. Sopra, Espírito Santo de Deus. As feridas não tratadas, vem restaurar e curar.
ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Eu sei que a gente já fez um apelo para vir aqui na frente, mas talvez você está, como a gente acabou de cantar, um deserto, um vale de ossos secos, e talvez você está se achando sozinho, sem força. Como a Maria falou, não é a gente, é Deus. Não é a gente, é Deus. Então, se você está passando por esse momento difícil na tua caminhada, não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Deus quer fazer um exército se levantar. Deus quer curar as feridas do teu coração. Talvez você está decepcionado, não sei, com seu pai. Às vezes você está decepcionado com a igreja. Às vezes você está decepcionado com o próprio Deus. Mas o Espírito Santo de Deus quer fazer você um com Ele nessa manhã. Então, se isso é para você, vem aqui na frente. Ou se você já está aqui na frente, dá um oi para a gente poder orar pela sua vida. Se você está passando por um momento de dificuldade, a gente está aqui como família, a gente quer orar pela tua vida. E o Espírito Santo está aqui para fazer algo diferente na sua história nessa manhã. Então, se você é essa pessoa, meu irmão, minha irmã, não perde essa oportunidade não. São vocês que estão vindo. Recebe ali, Lívia. É vocês, Flávia. O Espírito Santo está aqui para trazer cura, para trazer libertação, para falar: filho, filha, essa luta você não está sozinho não. Deus é por ti. Deus é por você. Amém. 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 Essa manhã é para você lembrar. É para você lembrar que por mais difícil que esteja, o Espírito Santo está sempre disponível. E tudo que Deus quer de você é esse movimento que você fez. Coragem. De assim como a Maria falou, se humilhar completamente e falar: eu não sou capaz, mas eu sei que o meu Deus é capaz de mudar a minha história, de mudar a minha vida, de me libertar de qualquer prisão e qualquer cativeiro. Lembra disso, meu irmão. Com Deus, você é mais que vencedor, você é amado, você é amada, você é o bem mais precioso de Deus. E que o Santo Espírito está todo dia disponível para você. Não, e lembra disso. Se você não prestou atenção em nada, preste atenção nisso. O Santo Espírito está disponível para você não só aqui. Porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo está presente só aqui na igreja. Mas lá na sua casa, lá na sua escola, quando vier um pensamento mau na sua cabeça, quando vier aquela vontade de fazer aquilo que você sabe que Deus não quer que você faça para a tua história, lembra dessa manhã e lembra que o Espírito Santo está ali com você para fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer. Amém? Será que a gente pode, para encerrar,
fazer essa canção, Ora Vem Senhor Jesus. Sobre todas as nações, vem Senhor. Você que está aqui na frente, pode ficar de pé. Vamos celebrar esse Senhor. Vamos celebrar o Espírito Santo. Vamos clamar que o Espírito Santo venha sobre todos nós, a glória dele. Ora vem, Senhor Jesus. Adore ao Senhor, meu irmão. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Se você está ansioso pela volta de Jesus, cante isso, irmão. Sobre todas as nações. Vamos lá, igreja. Abre a tua boca. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez nessa manhã no nosso meio, Pai. Graças te damos pelo privilégio que é o Santo Espírito, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Porque a gente sabe, Deus, que a gente não merece nada, Deus. A gente sabe, Deus, que a gente não merece absolutamente nada, Pai. Mas o Senhor deu o seu bem maior, que foi Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para que a gente possa ter vida e vida em abundância, para que a gente possa ter um eterno companheiro que é o Santo Espírito, para que a gente possa ter essa certeza, Deus, que o Senhor foi para o céu, mas ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai. Que o anseio da nossa alma, Deus, seja cada dia mais que o Júlio diminua e que o Senhor cresça. Que as nossas paixões, os nossos egos, os nossos saberes, os nossos dons, os nossos talentos, tudo que a gente é, Pai, que diminua cada vez mais, Deus. E que a tua unção, Deus, preencha, Deus, cada fio de cabelo do nosso corpo, Deus. Que o nosso DNA seja transformado pelo teu DNA, Deus. Não deixa, Deus, nada nem ninguém, Deus, tirar o que foi feito nessa manhã, Deus. Quando a dificuldade vier, Deus, que a gente lembre dessa manhã, Pai. Que a gente lembre que o Senhor é conosco, Pai, e nada nos faltará, Pai. Seja conosco, Pai. É assim que a gente ora, no nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir o Senhor?